E aí, será que o mercado de palestras é para você? Será que você deveria ser um palestrante profissional? Será que essa rotina de viagens, clientes, estudar, reproduzir conteúdo, impactar a vida das pessoas é para você? Hoje eu vou falar bastante sobre o que é de verdade a vida de um palestrante, o mercado de palestras e características que você precisa ter para que você seja um palestrante profissional de sucesso. Apesar de tudo que a gente vê de fora ser as coisas que eu trouxe, existe um mundo por detrás de todo palestrante profissional. Será que esse mundo é para você? É exatamente o que a gente vai falar no dia de hoje. Então, antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, tem conteúdos quase diários aqui para você absorver da melhor maneira possível e utilizar da maneira que você achar que é o melhor para desenvolver aí a sua carreira de palestrante. E bora lá, vamos lá. O que é a vida de um palestrante profissional? Várias vezes quando a gente olha de fora, a gente vê a vida de um palestrante profissional e principalmente quando a gente segue ele no Instagram ou qualquer outra rede social, a gente vê o quê? Avião, às vezes helicópteros, hotéis, palcos, pessoas pedindo autógrafo, tirando foto e várias outras coisas que a gente fala, meu Deus do céu, essa vida é maravilhosa, ela é encantadora, eu quero viver ela pra mim. Porém, tem um pedaço que poucas pessoas veem. Eu comparo a vida de um palestrante profissional à vida de um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, ou a vida de um músico. O que todo mundo vê é o palco, o que ninguém vê é o bastidor. Para o palco, eu sei que qualquer ser humano tem aptidão, que é viajar bastante, que é se deslocar, que é estudar, que é levar conteúdo. E será que você também tem aptidão para o bastidor? Bora lá que eu vou te explicar. Algumas coisas são vitais na vida de um palestrante, tá? E geralmente as pessoas se apaixonam pelo palco e elas não se apaixonam pelo bastidor. E quem tem muito sucesso são as pessoas que têm paixão pelo bastidor, paixão pela parte chata, paixão pela parte em que a gente não mostra no Instagram, paixão pela parte que é silenciosa, que ela acontece na calada da noite e que faz você realmente evoluir. E óbvio que se apaixonar pelo palco é fácil. Quero ver você se apaixonar pelo bastidor. O que é o bastidor da vida de um palestrante? Então eu vou trazer para você aqui alguns conceitos que são vitais, que são rotinas que todo palestrante precisa ter. A primeira coisa que você precisa sacar, um palestrante, para que ele possa subir no palco e para que ele possa realmente impactar a vida das pessoas e para que ele possa ter a hora dele valendo 5, 10, 15, 20, 30, 40, até 50, 60 mil reais, ele precisa trazer uma transformação que as pessoas de dentro da empresa não conseguem gerar nos seus colaboradores. Uma vez eu lembro que perguntaram para um palestrante, falaram para ele, por que você vai ganhar 25 mil a hora, sendo que eu sou gerente da empresa, trabalho o dia inteiro, 5, 6 dias por semana, 10 horas por semana e eu não ganho o que você vai ganhar em uma hora. E a resposta desse palestrante foi simplesmente sensacional, que foi, o que eu vou fazer em uma hora com a sua equipe, você não faz num mês. Por isso que me pagam para eu vir fazer o meu trabalho. Óbvio que ficou um silêncio, ficou um clima, mas ficou claro ali que você vai valer muito dinheiro, você vai valer mais do que o salário das pessoas que te contrataram, porque você tem que gerar uma transformação que essas pessoas não conseguem gerar nesse espaço de tempo. Então você precisa sacar que um palestrante ele não é um professor. Um palestrante ele é um transformador de vidas. Ele muda comportamentos. Se eu despejo informação em você, isso é commodity. Se você abre aqui o YouTube, se você abre o Google e começa a pesquisar, você vai ver que tem informação infinita no mundo. Você não conseguiria consumir toda a informação que existe, nem nenhum ser humano conseguiria. Porém, se a gente tem informação como commodity, a gente tem de um outro lado a transformação pessoal. E aí eu te pergunto, vamos lá, se você hoje não consegue ganhar dinheiro e eu te prometer que você vai conseguir ganhar dinheiro durante um processo comigo, quanto que você pagaria para isso? 10 mil? 20 mil? 50 mil? 100 mil reais? E se eu falar para você que eu consigo fazer você ser promovido? Quanto que você pagaria por isso? R$1.000 por mês? 5 mil reais por mês? 10 mil reais por mês? E se eu falar para você que eu consigo resolver o seu comportamento de distúrbio alimentício e que a partir de agora você vai começar a emagrecer dia após dia e daqui a algum espaço de tempo você vai estar com um corpo super saudável, quanto que você pagaria por isso?
Transformação comportamental vale muito dinheiro. Passar informações vale pouco dinheiro. O Roberto costuma falar, sabe qual que é a diferença entre um professor e um palestrante? R$10.000 a hora. E o que as pessoas não entendem é que o professor ele vai despejar uma série de conteúdos, informações que vão alimentar a minha mente consciente, mas que elas não vão me transformar. E por outro lado, um palestrante, ele vai através da estrutura do império dele, né, que é o storytelling que a gente sugere, ele vai através das informações, das histórias, das vivências, das meditações, do que ele quiser usar, transformar o seu comportamento. E a partir dali, num curto espaço de tempo, você já vai começar a notar que você está agindo diferente por vontade própria. E não porque alguém te mandou, não porque alguém sugeriu, porque você quer. Isso vale muito dinheiro. Transformar o inconsciente, que é onde moram os comportamentos, os hábitos, ele vale absurdamente muito mais. E que muita gente não entende é, todos os grandes palestrantes, eles são grandes terapeutas. Eles sabem mexer com o inconsciente coletivo das pessoas, tá? Porque ele não vai mexer um a um, ele vai mexer com o inconsciente daquele coletivo de pessoas que está na plateia e essas pessoas a partir dali vão começar a agir de maneira diferente. Ok? Essa é a primeira coisa que talvez você nunca tenha pensado, que é um bastidor. Você pode ter pessoas maravilhosas que ensinam conteúdos incríveis, mas que elas não transformam o comportamento das pessoas. Se você olhar vários youtubers, né, por exemplo, Thiago Nigro, ele falava só sobre investimento. E aí ele começou a falar cada vez mais sobre comportamento. Por quê? Não adianta eu falar, invista nesse ativo, tire o dinheiro daqui e põe ali. Se a pessoa não fizer, nada vai acontecer. Não adianta eu te dar o melhor livro de receitas, pegar aqui e falar, olha, eu tenho esse livro, nesse livro tem todas as receitas, você vai seguir durante 6 meses, você vai ficar magro. A pessoa não vai seguir, porque dentro dela não está amparado o comportamento para fazer isso. Não adianta eu falar para a pessoa, você tem que ler um livro por mês. A pessoa não vai ler. Então, se você olhar, Natália Arcuri, o próprio Gustavo Cerbasi, o Thiago Nigro, como eu falei, eles falam sobre o quê? Inteligência financeira. Só que, na verdade, eles são também terapeutas da sua audiência, ajudando essas pessoas a quebrar os bloqueios internos, a quebrar as crenças que fazem com que ela não consiga executar aquilo que foi desenhado por essa pessoa. Ok? Então esse é o primeiro ponto, você precisa saber mexer com o inconsciente do outro. Segundo ponto extremamente importante, você precisa ser uma pessoa que estuda muito. Não dá para você chegar e citar algo que você leu na Veja, que você viu no Fantástico, ou algo que você recebeu em algum grupo, que você leu no UOL. Não dá. Ninguém vai pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais a sua hora se você for trazer algo que eu posso ligar a TV e assistir. Então, quando você subir no palco, você precisa trazer algo que a pessoa vai falar, caraca, eu nunca vi isso. Um outro grande palestrante, Ricardo Amorim, cada vez mais ele tem aprendido a trabalhar o inconsciente das pessoas e toda vez que eu assisto ele, ele traz informações que eu não vejo em nenhum outro lugar. Então, óbvio que vale muito dinheiro isso. Ok? Você precisa ler o que as pessoas não estão lendo. Você precisa assistir o que as pessoas não estão assistindo. E aí você vai começar a valer o que as pessoas não estão valendo. Por exemplo, vamos lá, deixa eu te explicar aqui na lousa. Você tem a sua produção de conteúdo, tá? Ou conteúdo gratuito ou conteúdo que você leva para o seu palco. A maioria das pessoas não entende que o conteúdo ele faz aquele efeito de curva normal. O que é o efeito da curva normal? Se você for olhar, 90% das pessoas está falando sobre esse conteúdo aqui, ó. Essa parte aqui do conteúdo. Essa parte do conteúdo, ele é o comum, ele é o padrão, ele é o tradicional. Se você for olhar, muitos dos vídeos que você vai abrir no YouTube, eles falam sobre a mesma coisa. Se você for olhar, as pessoas elas leem os mesmos livros, elas assistem os mesmos filmes. Como que você vai colocar os mesmos inputs dentro de você, vai processar eles e vai sair um output diferente? Não faz sentido. Se você for falar o que todos os outros estão falando, você vai tender a deteriorar o seu preço e não conseguir ser um palestrante de extremo sucesso. Porém, se você notar, essa parte aqui, ó,
e essa parte aqui, dentro de um tema, elas vão trazer para você a possibilidade de falar de algo que não está sendo falado. O que é, dentro do seu mercado, a beirada dessa curva que vai fazer com que você traga conteúdos de um tema específico, mas que eles são pouco tratados, pouco falados. Isso vai fazer com que você se distancie das outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre desenvolvimento humano, todo mundo estava falando sobre a mesma pegada. Não, você tem que ir lá fazer, o poder da mente, repetir coisas positivas e tal. E eu peguei e falei, putz, eu preciso sair um pouco para o lado. O que eu fui fazer? Entrei na faculdade de psicologia para ganhar densidade, para falar do inconsciente, e eu fui estudar fisiologia. Então eu peguei um professor particular e fui estudar densamente durante meses sobre psicopatologia. O que é psicopatologia? É entender as patologias que são geradas em parceria aí com a sua mente. Ok? Então eu quero que você saque que dentro da psicopatologia a gente começa a estudar distúrbios muito maiores do que eu trato aqui. Eu aprendi sobre esquizofrenia, eu aprendi sobre a psicopatia, eu aprendi sobre todos os distúrbios de personalidade. Mas eu pego isso dentro das minhas aulas, dos meus cursos? Não, raramente. A pessoa que tem um alto grau desses distúrbios de personalidade, ele não vem para um curso como esse. Mas eu sei aonde pode vir a chegar as pessoas que têm a aptidão para isso. Então, quando eu falo aqui sobre o cérebro, sobre as doenças psicopatológicas, eu falo sobre algo que a maioria das pessoas não está falando. E eu me diferencio delas. E aí, óbvio, minha palestra começa a valer muito mais. E eu vejo que as pessoas elas querem ler os livros que estão na lista dos 10 mais. Leia os livros da lista dos 10 mais, mas leia coisas que as pessoas não estão lendo. Traga informações e conteúdos que as pessoas não imaginam que existe. E aí, com certeza, você vai começar a valer muito mais do que você está valendo como palestrante hoje. Será que você tem vontade de ler coisas extremamente diferentes e densas sobre o seu tema? Eu lembro bastante, eu estava conversando com meu querido amigo Murilo Gun, e a gente estava batendo um papinho, e aí de repente eu comecei a falar, estava eu, Murilo Gun e Jerônimo Telmo. Aí eu comecei a falar sobre um conceito ali para o Jerônimo. E eu falei, Jerônimo, esse conceito é muito interessante, tava lá, e comecei a desenhar para ele algumas coisas de um conceito aí que a gente usa nos cursos. Quando a gente estava falando disso, o Jerônimo nunca tinha ouvido falar, mas de repente o Murilo Gun olhou e falou assim, você por acaso está falando de análise transacional do Eric Berne? Eu falei, exatamente isso que eu estou falando para o Jerônimo. Aí ele falou assim, eu já li. Aí eu falei, cara, que coisa louca. Como que um cara, né, vamos lá, ele já hoje fala bastante sobre criação de filhos, criatividade, mas veio lá do mundo de stand-up, agora está no mundo corporativo. Como que ele foi ler sobre análise transacional? Por causa desse pontinho que eu expliquei para você. Ele se diferencia, ele traz esses conceitos do inconsciente e ele traz conceitos que não são falados quando são falados no tema dele, ok? Terceiro tema extremamente importante. O quanto que você é um tipo de pessoa que circula por diferentes grupos, diferentes tribos, diferentes faixas etárias, classes sociais, projetos, empresas, ou você se mantém bitolado. Eu vejo, gente, que os palestrantes, eles têm um erro. Se eu falo de um tema específico, vendas, eu só vou em evento de vendas, só falo com pessoas de vendas, só leio sobre vendas, e eu começo a ficar muito bitolado e com pouca referência para trazer para você algo inovador. E pior do que isso, as pessoas elas começam a circular sempre no mesmo grupo de pessoas que tem uma mesma classe social, uma mesma visão de mundo. Um palestrante ele precisa ser muito rico em relação à visão de mundo. E, aliás, todas as pessoas que trabalham com comunicação precisam fazer isso. Se você assistir um filme chamado Obrigado por Fumar, ele fala que, apesar dele ter bastante dinheiro, ele continua viajando de classe econômica. Por que ele faz isso? Porque ele quer continuar sabendo como são as pessoas comuns do mundo. Porque ele fala, eu falo para pessoas comuns. E às vezes as pessoas que criam conteúdo para pessoas comuns não vivem uma vida comum. Você vive uma vida super à parte. E não é porque você ganha muito bem, porque você está se distanciando. Às vezes você vive uma vida num sítio e esse sítio não te mostra o que está rolando dentro de uma cidade.
Ou às vezes você vive dentro de uma grande cidade, como São Paulo, e você esquece que ela é uma das 5 maiores cidades do mundo e que São Paulo não representa nem de perto, nem de longe, nem de nada outras cidades do país. E aliás, 50% da nossa população é uma população rural. E você fica aqui, ó, e você não circula, você não ouve o inconsciente coletivo, você não sabe o que está acontecendo. Por isso que várias pessoas falaram lá atrás, eu não acho que o Bolsonaro vai ganhar, não acho que... E eu falei, cara, o Bolsonaro vai ganhar. E o pessoal falou, nossa, mas como assim? E eu, particularmente, não votei no Bolsonaro. Mas, por que eu sabia disso? Porque eu rodo muito o país. Eu rodo em pequenas cidades, em cidades médias, falo com todo tipo de pessoa. E eu ouvi as pessoas falando isso. E eu bato papo com todo tipo de pessoa, de todos os níveis. E você ouve as pessoas falando isso pra você, falando, pô, eu vou pra cá, vou nessa direção. E aí você começa a ter um feeling. Então todo grande palestrante, ele precisa circular muito além do tema que ele estuda, muito além do nível social, muito além do gênero dele. Então ande com mulheres, ande com homem, ande com trans, ande com pessoas... homossexuais, pansexuais, o que você quiser. Mas você tem que colher isso. Você tem que ser uma esponja, porque nós colecionamos histórias e nós colecionamos informações para que a gente possa, em uma hora, falar de um jeito que as pessoas vão falar, isso mudou a minha vida. E a partir disso ela segue sozinha ali, transformando muito mais. Quarto ponto extremamente importante. O quanto que você gosta de ter uma agenda flexível? Os palestrantes, eles são os reis da agenda flexível, porque vão marcar para você eventos, principalmente no final de semana, muitos eventos à noite. Você vai ser chamado para uma série de coisas que são extremamente importantes, tipo congressos, tipo reuniões, e aí você precisa ter uma agenda aberta e flexível. Se isso para você é um empecilho, a vida de palestrante não é para você. Palestrante, você não tem tanto aquela rotina das 9 às 6 tradicional que a gente conhece do mundo CLT. O palestrante, ele tem uma rotina muito mais parecida com o empresário, com o empreendedor, mas com uma diferença muito grande que você tem muitos compromissos com você. Então, por exemplo, você tem que ter espaço para estudar, você tem que ter espaço para buscar a sua transformação pessoal, você tem que ter espaço para coletar informação de outras pessoas. E vários palestrantes não pensam nisso quando decidem a carreira. E eles acham que um negócio de palestra, né, ter uma empresa de palestra, ela é baseada em você apenas dar palestra. Longe disso, 10, 20% do meu tempo é dando palestra. 80% do meu tempo é fazendo todo o resto da minha vida. Então, por exemplo, esse sábado, desse vídeo que eu estou gravando, eu trabalho, mas eu não trabalho na segunda. Então, a gente tem aí uma variação de dias, de horários. Às vezes vão pedir para você dar uma palestra às 10 horas da noite, 9 horas da noite, mas, putz, Arthur, eu durmo super cedo. Paciência, esse dia você vai dormir mais tarde. Talvez você acorde mais tarde no outro dia. E assim vai. Então, para e pensa. Para você é ok ter uma agenda extremamente flexível, uma agenda que várias vezes no feriado vão fechar uma palestra, no final do ano vão fechar uma palestra, e você vai lá. De novo, é uma agenda de um artista, né? Se você vê os grandes artistas, eles trabalham ali muitas vezes no Natal, trabalham no Réveillon, mas às vezes na segunda e na terça, normal, ele não está trabalhando. Será? Testa isso, porque eu vou falar para você, eu vi vários grandes palestrantes falando, isso para mim é um dos maiores pontos de obstáculo. Eu vim muito acostumado de uma vida corporativa e agora, eu não tenho mais horário, agora eu não tenho mais dia, agora quem manda na minha agenda são os clientes. Quem manda na minha agenda é o externo. Isso acontece muito e você precisa estar pronto, porque o mercado de palestras vai filtrar as pessoas que não conseguem ter uma agenda extremamente flexível e, óbvio, ser extremamente produtivo com essa agenda flexível. E vamos para o nosso quinto ponto. Quinto ponto extremamente importante. Palestrantes precisam amar, ter tesão de fazer conteúdos gratuitos. Arthur, mas eu gosto do palco, eu não gosto da câmera. Não importa. Hoje em dia o jogo é jogado pelas pessoas que têm audiência. Quanto mais audiência você tem, mais fácil você ser um grande palestrante. E aí eu te pergunto, o quanto que você gostaria de realmente, semanalmente, diariamente, dependendo da periodicidade que você escolher, produzir conteúdo, criar uma live, criar uma aula, criar um vídeo como esse, criar um videozinho curtinho de 1 minuto,
para que você possa ser visto fora dos palcos. Na maioria dos palcos que a gente participa, é um grupo muito seleto de pessoas que está ali. Eu fiz palestra semana passada, tinham 150 pessoas daquela empresa. Eu faço palestra quase toda semana, mas você não sabe disso. Por que você não sabe disso? Porque você só vê os meus conteúdos gratuitos. Mas para que alguém me contrate, eu preciso produzir conteúdos gratuitos. Você vai precisar ter uma rotina de produção de conteúdo. Você vai precisar fazer lives. Você vai precisar cada vez mais melhorar o seu conteúdo, tanto na construção do conteúdo em si, quanto na técnica. Se vocês estão vendo esse vídeo, vocês devem ter visto que eu melhoro a cada mês, a cada ano o meu conteúdo. E aí? Será que você tem essa predisposição? Será que você gosta disso? Ou você só gosta de ir para o palco às vezes? Se você só gosta de ir para o palco às vezes, esse mercado de palestra não é para você. Mas se você tem vontade de aprender, mesmo que você ainda não saiba, esse mundo com certeza pode ser para você. Os grandes palcos, os grandes eventos, os grandes cachês, eles estão separados para as pessoas que têm grandes audiências. O quanto que você tem vontade e disciplina, óbvio, de produzir conteúdos. E agora, sexto ponto, e talvez o ponto mais importante de todos. Você tem que ter uma real paixão pelo outro. Se você conhecer de perto os grandes palestrantes do nosso país, eles são literalmente apaixonados pelo ser humano. A maioria deles já resolveu financeiramente a vida deles, já resolveu ali qualquer necessidade que ele tenha de dinheiro e talvez até os filhos dele. Aquilo que você vê no palco, e muitas vezes pessoas acima dos 40, 50, ele pegando avião, se deslocando, é por real paixão na transformação que vai ser gerada na vida das outras pessoas. Você vê, por exemplo, o Roberto já podia ter parado de trabalhar há décadas. Ele gosta disso, ele se sente vivo de poder saber que ele impacta a vida do outro. Então, reflita o quanto que você realmente quer ajudar o outro, o quanto que você faria tudo isso de graça. Se você hoje não tivesse dinheiro e você também não tivesse boletos chegando, você faria isso de graça? Sem juntar grana, sem correr atrás porque isso é algo rentável, sem correr atrás porque falam para você que é um bom negócio? Você faria isso? Mesmo que fosse algo que te pagasse R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês? Se sim, aí sim. Aí você está apto para entrar no mercado de palestrante. Se você teve contato com essas 6 características e falou, eu gosto disso, isso é interessante, é esse tipo de vida que eu quero ter, o mercado de palestras é para você. O mercado de palestras, como qualquer outro mercado, você vai crescendo todo dia um pouco. E a maneira com que você vai ter o crescimento diário num longo espaço de tempo, que é o que forma um grande palestrante, é executando essas 6 competências que eu falei. Eu nunca na minha vida vi um palestrante profissional que não exercesse com real amor e carinho essas 6 competências que eu trouxe. E eu vi vários e vários profissionais extremamente competentes que tinham capacidade de ser grandes palestrantes que não tinham 2, 3 dessas competências. E eles não viraram. Então, se você realmente quer ser um palestrante profissional, presta atenção. Talvez você precise até reassistir esse vídeo, mas você não pode de maneira nenhuma negligenciar que sem essas 6 competências vai ser muito mais complicado para você. E aí? Será que você está afim de ser um grande palestrante, entrar nesse mercado ou deslanchar ainda mais nesse mercado? Se sim, dá um like nesse vídeo. E mostra para mim que esse vídeo é interessante e que eu devo produzir mais conteúdos como esse. E óbvio, clique para seguir o canal, porque seguindo o canal você vai ser avisado quando a gente produzir mais conteúdos. Vai ser um prazer compartilhar tudo que eu estudo e que eu crio de conteúdos para os meus alunos, para vocês agora aqui. Então, deixa um comentário falando, vai entrar na vida de palestrante ou não? E qual das competências para você é o maior desafio e qual competência você tira de letra? Que eu quero saber, eu vou ler e comentar aqui embaixo. Estou te esperando, vem para a vida de palestrante, ela é maravilhosa, mas óbvio, ela tem um bastidor. Ela não é feita só de palcos. Até o próximo vídeo.